Então, vamos lá, nós estamos voltando aqui, depois de ter conhecido a história da bioética e vários conceitos, eu queria que a senhora deixasse aqui para a gente umas dicas para os nossos alunos internos e os residentes, algumas questões práticas sobre a importância de começar a olhar o indivíduo como um ser integral, mas a bioética de uma maneira geral. Eu acho que um aspecto prático eu já dei. O estudante de medicina, e quando chega à residência, e internato, a residência, ele não teria que pensar, isso não é filosófico, não é só blá, blá, blá. Ele não tem que pensar só no emprego e como ele vai se manter e vai realizar os sonhos dele. Isso é importante, sim, não é para deixar, mas ele não pode esquecer quem ele é como pessoa. Por isso eu já falei um pouquinho antes. Quem ele é, qual que é a aspiração maior e como ele pode sair dele, enfim, transcendê-lo, transcender as expectativas econômicas de sucesso, de fama, que hoje é muito comum, né? E que o Zygmunt coloca tanto da fluidez do mundo. Então, é pouco compromisso, o amor é fluido, tudo é fluido, né? Ele tem que pensar em valores concretos. Quais são os seus valores concretos? O que ele gostaria que se falasse dele, se ele está lá mortinho, ou acabou a vida, e outra pessoa falasse dele? Gente, isso é importante. Isso está sendo esquecido, né? Segundo, é preciso estudar bioética. É preciso ter... A bioética traz alguns fundamentos, mesmo que não traga com o nome, alguns fundamentos básicos de filosofia, porque nos dá independência para saber aquilo que a gente vai descobrindo que é certo ou errado. Algumas daqueles modelos de bioética, por exemplo, aquele que assim, radicaliza a liberdade, ele diz que não existe certo ou errado. Aquele que fala que o darwinismo, o homem não está pronto, ele é só um elemento na evolução, igual qualquer animal. Ele diz não tem certo ou errado. Então, nós temos que ter uma formação mínima de percepção, e não ir só por um certo modismo, que é da modernidade e de filosofias utilitárias que foram crescendo particularmente desde a Revolução Francesa, e foi indo. Nós, por filósofos, sempre perceber que é sempre filósofos e professores universitários que muitas vezes começam com ideias que eles também foram recebendo e foram divulgando, e que não para muito para pensar no real. É como se não existisse real. Tudo é construído. Sim, tudo é construído, e nós podemos construir, mas numa referência do certo e errado. E isso nós temos que aperfeiçoar a vida toda, né? A vida toda. Porque a gente, às vezes, acha que alguma coisa é errada e ela era certa e vice-versa, né? Depois a gente amadurece e percebe também. Muito bom. Hoje a gente tem falado muito do cliente ou da pessoa no centro, como se isso fosse uma novidade, uma modernidade, mas é voltar aos princípios da bioética personalista. Eu gosto bastante dessa ideia. Eu quero Bom, o juramento de Hipócrates, né? Exato. Sempre fazer o bem e tal. Diga. Como que a senhora enxerga a questão da escolha do parto? Se existe um parto melhor, se existe um parto adequado? Como é que está a bioética nessa questão, na liberdade da paciente, como mulher, escolher a via de parto? Isso eu gostaria, eu vou ter que me segurar, doutor Shiga, porque eu tenho uma experiência grande, milhares de partos, né, minha especialidade de ginecologia e obstetrícia. Nós vivemos uma vida bastante artificial. Então, a gente esquece aquilo que é natural, e esquece leis da natureza. Então, qual é o parto melhor? Em princípio, é o parto natural, quando está tudo bem. Porque as consequências de uma cirurgia sempre podem ser maiores, uma cirurgia de abdômen aberto, sempre pode ser maiores as consequências negativas do que de um parto normal.
Então, às vezes aparece a violência obstétrica, porque teve uma pequenina, levou 2 pontos, porque abriu, lacerou. Isso é muito menos do que a abertura abdominal, que tem todas as camadas que se abrem e tal, para chegar lá no nenê. Então, e outra coisa, hoje se fala muito em empoderamento da mulher, né? E muitas mulheres, agora está diminuindo um pouquinho essa moda, mas diziam que queriam parto normal e em casa, porque pelo empoderamento, ela queria dirigir o próprio parto. E é interessante, porque quando você está lá anestesiado, eu tive parto normal, eu tive cesárea, então também posso falar também como paciente. Você está lá, eu lembro que eu olhei uma paciente assim que ia fazer a cesárea, eu olhei, é difícil, né? Você está na mão dos outros. Quer dizer, não sei quem pega o seu braço, amarra, faz isso, faz aquilo, e você não está tendo uma participação, né? Então, como protagonismo, realmente é interessante. Como autoafirmação, não como percepção do potencial. Não é só como poder, empoderamento, como percepção do seu... Gente, desculpe, doutor Shiga, mas vocês, homens, não têm essa alegria de ver gente saindo de dentro de você. É algo extraordinário. Quando eu fazia parto, eu dizia, olha, a pessoa às vezes fecha o olho para fazer força, eu dizia, olha, é muito lindo. É vida que se renova, é um sonho que aparece na Terra, né? Enfim. Então, eu, sem dúvida, quando está tudo bem, é preferível o parto normal. Mas não é crime nenhum fazer a cesárea. Agora, existe a lei que a pessoa pode escolher entre parto normal e parto cesárea, se for bem orientada, se ela também souber dos problemas que enfim, pode ocasionar, que ela perde, inclusive, de positivo num parto cesárea, quando pode ter um parto normal, não é antiético fazer a cesárea. Não é. Você perguntou de ético, né? Não é antiético. E, às vezes, realmente, teve muitas vidas que se salvaram porque existe a cesárea. Hoje, ainda tem muito parto prematuro que não deveria acontecer porque se faz cesárea sem precisar. Não estou falando quando precisa. E para o nenê, ele nasce quando tudo está bem, nós estamos falando isso. O nenê nasce com mais condições de respirar no parto normal, porque toda passagem no canal de parto, ele tem toda a eliminação de líquido, o estímulo neurológico. Então, não tem dúvida que para o nenê, quando repetir umas 5 vezes, quando está tudo normal, né? Então, mas não é antiético, não é um crime, não. Não é um crime e óbvio que quando o médico tem tempo para explicar os prós e os contras de cada um, eu acho que aí a mulher pode, com uma certa tranquilidade, até escolher de uma maneira melhor. Talvez seja um pouco não ético se o médico, sem explicar as duas possibilidades, induzir a paciente a um ou ao outro, né? Eu acho que faz sentido isso que eu estou dizendo. Não existe, talvez, o parto ideal, mas o parto mais adequado para cada situação. A senhora falou muito bem, tem situações que o parto normal vai ser melhor, tem situações que o parto cesárea é quase que obrigatório, dependendo da gravidade, mas eu acho que isso continua sendo uma decisão da mãe, a partir do momento que ela tenha todas as informações para tomar a melhor decisão para ela e principalmente para o bebê. Mas e ela pode se preparar, né? Você falou do... Doutor Shiga, eu estou chamando de você, eu tenho mais cabelo branco, está escapando aí. Mas Não, é isso mesmo. O parto, aquele programa todo de parto normal e de luta contra processos, por causa de violência obstétrica, etc., eles não são muito radicais e politizados, enquanto que o programa Parto Adequado, que inclusive teve a liderança do Einstein, de profissionais do Einstein, é muito melhor. O parto é o certo, o parto adequado, né? Onde a mulher se prepara. Onde a mulher se prepara. Fazer o pré-natal, confiar na equipe, pensar com calma e escolher a melhor opção. Muito legal. Eu tenho mais uma pergunta para a gente discutir de coisas práticas. Imagine uma paciente
que seja testemunha de Jeová e que vá fazer uma cirurgia eletiva de grande porte, como uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Saiu agora há pouco tempo que é o Supremo reforçando o direito da pessoa de escolha, que é um dos 4 pilares aí da bioética. Como a senhora enxerga isso, tanto do lado do paciente, da família e também do médico, que pode estar se arriscando se ele tiver realmente que fazer um procedimento sem o recurso de uma reposição de sangue? É difícil esse assunto, porque a gente reconhece se a pessoa, no respeito que a gente tem que ter, né, pela fé, pela crença do outro, pela certeza que o outro tem, né, pela autonomia, eu não condeno, né? Se a pessoa, por um aspecto qualquer de fé dela, uma fé ou outra, ela diz, não quero, não posso, não vou fazer, né? Então, né, eu acho que, sem condenar a pessoa que diz que não quer tomar o sangue de forma alguma, eu acho também muito terrível para o médico, porque ele vai aceitar fazer um procedimento que ele sabe que tem risco, que está colocando em risco, e que seria contra a sua formação, e contra a sua consciência, então. E a sua pergunta falou de processo eletivo. Então, processo eletivo, ele não tem obrigação de fazer no momento. Ou existe o Hospital da Testemunha de Jeová, onde se segue exatamente, onde eles têm, inclusive, substâncias que tentam substituir o sangue, expansores e tal. Eu acho que o certo seria, se o governo colocou esta lei, seria ajudar o hospital que vai atender essas pessoas. Porque o melhor é que aquele médico que tem mesma visão de fé faça aquele procedimento. Então, daria tempo para a pessoa ser encaminhada para um hospital onde ele sabe que vai ser respeitado e que a pessoa não vai entrar em conflito por fazer, né? Agora, então, em princípio, é isso. Eu acho que antes, no meu tempo de criança na medicina, o pessoal até escondia o sangue, né? Envolvia em papel de algum jeito, metálico, para a pessoa não ver, quando era casos, assim, muito necessários, né? Porque às vezes vai ficar com anemia, vai demorar mais para recuperar, mas não é um risco imediato, né? Sempre achei muito mais difícil quando referente à criança, e os pais que falam não. Então, complica mais, porque até que ponto existe aquele poder pátrio, né, de dizer essa criança vai sofrer esse risco maior ou menor, tal. Mas mesmo nessas situações, o ideal, quando não se tem outro meio, não se tem outra técnica, mesmo que não seja ideal, mas que pelo menos traz menos risco de sangramento, quando não se pode ter diálogo nenhum, eu continuo dizendo que o certo seria ir para um serviço onde todos respeitem e seguem e ter recursos de tratamento que podem, em parte, substituir o sangue, né? É complicado. Aí está uma história, né? Uma história da lei e eu sou obrigada a fazer? Não. Quando não é emergência, a gente não é obrigada a fazer. Exatamente. Na questão de emergência, o médico vai ter que operar e, teoricamente, ele não vai poder fazer o sangue, a não ser que ele tivesse tempo hábil, inclusive, de consultar um jurídico. Poderia ser uma opção de transferir essa responsabilidade para o juiz, que provavelmente vai acatar o direito do paciente. Muito bom. Você que está nos assistindo aqui teve uma aula de bioética e muitas coisas que eu tenho certeza que você não vai encontrar nos livros, porque nós estamos falando de quantos? 50 anos de formado, 50 anos de experiência e de bom senso da doutora Elizabeth Kipman. É uma honra. Não, senhor. Não, senhor. 56. 56 anos de formada, está aqui disposta a compartilhar conteúdo, dando a cara aqui mesmo
para a eternidade. Então, foi muito legal, aprendi bastante hoje. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser de grande importância pessoal e humana, tanto para os nossos pacientes, como para os nossos alunos, para os nossos médicos e enfermeiros também. Muito obrigado de coração. Eu que fico muito obrigada e agradeço toda essa participação e paciência de coração.